ter um mentor faz a diferença. E aqui nós estamos vendo, etapa a etapa, entrevista a entrevista, o quanto esses empresários valorizam seus mentores, seus conselheiros, seus consultores também. Nós escolhemos aqui 3 fatores, que são aqueles que a gente entendeu que são comuns a todos os nossos convidados. Os 3 primeiros, a gente entende que também os demais expressam claramente isso. Quais são, Michael, os fatores que você analisou, nós analisamos aqui, que são transversais, né? Aliás, são horizontais entre os convidados, estão presentes e realmente marcam a trajetória das pessoas que chegam no topo. Fala, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Audazes Podcast que reúne as maiores lideranças da saúde brasileira para compartilhar suas histórias, seus acertos, seus erros e trazer para você insights para transformar sua carreira na saúde. Eu sou Rômulo Rocha, médico e empresário. Tenho a honra de ter aqui comigo ele, meu co-host aqui no podcast, Michael Crespin, meu conselheiro pessoal, CEO, conselheiro de empresas, investidor. Seja muito bem-vindo, Michael, novamente. Muito obrigado, Dr. Rômulo. Que alegria estar aqui contigo, podendo dividir esse espaço de aprendizado, de crescimento, de desenvolvimento para as nossas vidas e para aqueles que nos acompanham. Nós, aqui, uma das propostas que eu mais gostei aqui do Audazes, doutor, aliás, parabéns por essa inspiração, por essa iniciativa e pela agilidade com que você fez com que esse negócio pudesse acontecer e está acontecendo. Quantos nomes já passaram por aqui, mas a gente vai falar sobre isso. Uma das coisas que eu mais tenho gostado aqui no Audazes é a nossa preocupação de valorizar o tempo daqueles que nos assistem, né? Valorizar a confiança daqueles que nos prestigiam com um conteúdo rico, com um conteúdo genuíno, não é um conteúdo montado, é um conteúdo real, de histórias reais, de experiências de empreendedores, gestores, empresários, executivos que construíram do zero suas carreiras, seus negócios e tiveram suas vidas também transformadas. E trazem para nós aqui insights valiosos, aprendizados de vida, e isso é sabedoria, não tem preço. Então, realmente uma alegria muito grande estar aqui e um prazer enorme nessa última gravação do ano, né? Nas vésperas de Natal, a gente poder compartilhar juntos aqui daquilo que a gente viu até o momento. Excelente, Michael. E, pessoal, hoje nós teremos um episódio diferente, porque nós iremos fazer uma espécie de revisão, né? Dar os highlights, os principais pontos dos primeiros 3 episódios do Audazes. Foram com o Renato Veloso, com o Thiago Amorim, com o Ricardo Salomão. Trazer aquilo que foi as principais lições comum a todos eles e o que cada um trouxe para nossa mesa aqui de discussões importantes e insights relevantes para você. Gostaria de começar aqui o podcast, Michael, permitindo que a nossa audiência nos conheça um pouco mais. Nosso foco aqui, nos primeiros episódios, foi apresentar os convidados. Mas eu quero que você conheça um pouco mais de quem eu sou, de quem o Michael é. Queria, Michael, conta um pouquinho pra gente da sua fantástica história e com inúmeras realizações, meu amigo. Falar da gente é difícil, não é simples, né? Mas é uma alegria porque Deus nos concedeu a graça de chegar até aqui. São um pouco mais de 25 anos de carreira. Eu venho de uma família que não tinha não teve experiência corporativa, experiência empreendedora, de gestão, tanto por parte de pai como de mãe. A nossa família é uma família operacional. Mas, Rômulo, eu sigo até hoje alguns exemplos. E um grande exemplo que eu sigo de determinação, de visão, é minha mãe, a dona Marli, minha mãezinha. Ela que começou a sua carreira vendendo, imagina, no Brasil, há mais de 40 anos atrás, ela começou vendendo livros de porta em porta. Então, para quem tem um pouquinho mais de idade, assim como eu, vai se lembrar do círculo do livro. Imagina, vender livros de porta em porta, né? Há 40 anos atrás, num país que não lê em média um livro por ano. Né? Eu tive o prazer, o privilégio de acompanhá-la desde os meus 8 anos de idade. A gente começou muito cedo e aquilo me trouxe um desejo de determinação, vontade de vencer inexplicável. Aí eu vou para a minha carreira e começo uma empresa como office boy. Poucas vezes eu tenho oportunidade de contar isso. Começo, aliás, antes como entregador de jornal lá em Jundiaí, na cidade onde eu nasci, moro até hoje. Depois
comecei a trabalhar como office boy quando era permitido iniciar aos 14 anos. Eu iniciei uma empresa aos 14 anos. Rapidamente eu fui promovido para compras. Aos 15 anos eu era um auxiliar, um assistente de compras. E foi uma lição preciosa porque eu aprendi muito sobre gestão nessa função, nessa cadeira, porque eu tive uma mentora naquela ocasião. Ninguém nem falava de mentoria, mas a Sandra Regina, ela era minha chefe. E eu fico imaginando, né, uma senhora, uma executiva, ela ter a paciência de lidar com um menino de 15 anos de idade, né? E eu encontrei ela exatamente há um ano atrás, depois de 30 anos. Encontrei em Jundiaí. Aliás, ela me encontrou porque ela gritou na rua: Michael, eu virei e vem lá, eu não tinha reconhecido na hora, tive que prestar atenção e eu reconheci que era a Sandra. Falei: Sandra, depois de 30 anos, eu publiquei isso no ano passado. Falei: Sandra, que incrível e te encontrar, muito obrigado por algumas coisas que você me ensinou. E ela falou: eu sabia que você ia vencer, eu sabia que você ia crescer, porque era difícil de controlar você. Isso aconteceu no ano passado. A Sandra, me permite o parênteses, ela até recentemente uma gerente minha, ela tem essa prática. Ela me ensinou o que era prioridade, como priorizar as coisas. E isso não dá para fazer uma boa gestão sem saber o que é prioridade, o que é priorizar. E nós não tínhamos computador naquela época, era a máquina de escrever, e na mesa dela tinha uma pasta vermelha, uma amarela e uma verde, pastinha de papelão que tem na escola, né? E por que essas pastas estavam lá? Ela trabalhava sempre com a pasta vermelha como prioridade. Não podia ter um documento na pasta vermelha. Se tivesse, ela não podia ir nem para a amarela e nem para a verde. Então ela dizia: Michael, você só sai da vermelha para a amarela quando acabar o que está na vermelha. Quer dizer, foi um ensinamento fantástico que recentemente, na minha última empresa como executivo, até 2021, uma advogada, né, muito querida, muito competente, de repente um dia eu passo lá e ela está com as pastinhas vermelha, amarela e verde, e se lembrando dessa história que eu contei, uma história de gestão. Mas você veja, são oportunidades que Deus nos dá, Rômulo, de conhecer pessoas. Deus coloca pessoas certas na nossa vida, que mesmo quando a gente não tem instrução de vida, né, mas temos uma vocação, né, temos algo dentro de nós que nos conduz para aquilo que a gente quer fazer, Deus coloca as pessoas certas, e foram pessoas como a Sandra que foram me estimulando a buscar algo maior e resultados melhores. Eu tinha um sonho, aos 16 anos, brotou um desejo no meu coração em trabalhar em companhia de petróleo, porque eu vi numa revista, li uma revista e via lá grandes companhias, Shell, Petrobras. Então eu fiz um cursinho por correspondência na época na Shell. Eu tenho esse certificado até hoje. Foi meu primeiro certificado profissional. Universidade Shell tinha na época, estou falando de quase 30 anos atrás, né? Um pouco mais de 25 anos. Eu fiz por correspondência e eu fiquei com aquele desejo aos 16 anos de entrar numa companhia de petróleo, já sabendo que eu estava vocacionado para a área comercial, para a área de vendas. Eu trabalhei em compras, mas rapidamente eu vi que a minha paixão era vender. E é importante a gente descobrir a nossa paixão. Eu, de forma muito resumida, que eu consegui entrar com 18 anos, eu entrei na primeira companhia de petróleo, entrei como executivo comercial, e também fico imaginando a paciência que o pessoal teve para lidar com um moleque de 18 anos, porque o meu colega mais novo depois de mim tinha 34, era uma outra geração. Hoje os jovens como você, né, já estão muito mais inteligentes, preparados. A gente não tinha tanto acesso à informação, era um pouco mais ingênuo, um pouco diferente. Mas eu consegui entrar aos 18 anos, a companhia ficava na Praça Dom José Gaspar, em São Paulo, e eu nunca vou esquecer, porque eu sou de Jundiaí, interior. Então imagina, para eu chegar à Praça Dom José Gaspar a primeira vez, para tudo acontecer. Mas ali eu comecei efetivamente a minha carreira e entender o que eu queria para a minha vida. Eu persigo essa carreira em companhia de petróleo desde os meus 18 anos até 2021, agora com 44 anos de idade. Então foram 25 anos aproximadamente nesse segmento, e saio desse segmento em 2021 pela primeira vez, depois de uma vida de trabalho com muitas realizações, porque eu tive, assim, ganhei muitos prêmios como
executivo de vendas do ano das companhias, trabalhei na Ali, por exemplo, então fui muito premiado. Depois eu montei o meu negócio no etanol, entrei por uma janela de oportunidade sem ter um plano, sem ter clareza, mas Deus me deu esse presente, eu entrei por uma janela de oportunidade no etanol, cresci muito, aí eu comecei de fato uma vida empresarial, empreendedora, e de 2017 a 2021 eu assumi uma operação que foi eu diria que foi a minha coroação de carreira, né, que foi na Itupetro, porque era uma companhia que estava praticamente fechando e eu assumi com o objetivo de recuperá-la, e recuperamos ela de uma forma fantástica, não tínhamos caixa na época, foi ali que eu conheci um primeiro fundo para poder pedir dinheiro, foi ali que eu tive que quebrar uma série de barreiras e talvez limitações que eu não tinha visto ao longo da minha jornada, e lá foi uma coroação, porque nós levamos essa companhia de 20 para 200 milhões e, mais importante, né, com um plano recuperado, andando bem, seguindo a sua vida normal e vai bem até hoje, graças a Deus. Ou seja, eu saio quando em 2021 eu deixo essa posição, eu deixo esse ciclo, fecho esse ciclo. Foi o primeiro momento depois da minha infância que eu pergunto, e agora? O que eu vou fazer? E vários amigos que me conhecem, que me acompanharam, né, também mentores, amigos, sou pastor da igreja que eu congrego há mais de 30 anos, então me perguntavam, sabia que eu era muito ativo, dinâmico, que eu sempre fui planejado, tinha proposta. O que você vai fazer agora, Maico? O que você vai fazer? E eu falava, sinceramente, agora eu não sei o que eu vou fazer. Isso foi em junho de 2021, foi a primeira vez que eu paro e falei, agora? Será que eu estou concluindo minha carreira? O que vai ser? E de repente, muito rapidamente, eu comecei a ter indicações para consultoria, empresas que estavam precisando, né, de um apoio, ou para uma estrutura comercial, estratégia, ou algum tipo de conselho. E eu falei, tudo bem, e eu me chamando, eu fui aceitando. E rapidamente, isso em 3, 4 meses, minha agenda estava lotada, e eu estava numa série de empresas. Eu trabalhei por mais de 25 anos só no segmento de petróleo. E eu tinha um desejo de conhecer outros segmentos. Eu não imaginava que em 3 anos eu passaria pelo varejo, tecnologia, saúde, indústria. Eu não imagino, tecnologia, como eu disse aqui, não imaginava que em 3 anos e meio Deus me daria essa oportunidade, que é o que eu tenho feito. Trabalhado como consultor, como conselheiro em algumas operações e também assumindo alguns projetos que eu tenho oportunidade de investir. Ou seja, eu tenho 47 anos, completei 47 esse ano, sou casado com a Kelly, tenho a Júlia de filha do coração. Enfim, eu digo isso para a Kelly, não quero me alongar mais aqui nessa apresentação, que era para ser curta, né, Ron? Mas eu digo diariamente para a Kelly que eu sou constrangido com a oportunidade, com as oportunidades que Deus me dá. Eu realmente fico muito constrangido de ver que alguém que não teve uma instrução, né, para iniciar a sua carreira, tinha sonho, né, sonho grande, tenho sonhos grandes ainda, ver como que Deus abriu portas e me deu oportunidades de estar aqui hoje, por exemplo, na tua frente, conversando com um amigo, com um irmão, com um parceiro de negócios, como você. Enfim, tudo isso é um grande presente que, se eu planejasse, certamente não sairia tão bem feito quanto saiu, conduzido por Deus. Para complementar e para que nossa audiência saiba, eu tenho formação em administração com ênfase em comércio exterior, tive a oportunidade de fazer especialização em negócios pela Fundação Dom Cabral. Como minha mãe se formou aos 64 anos, ela me inspirou, eu falei, se ela se formou aos 64, eu quero estudar na melhor escola de negócios do mundo, então eu também posso. E a partir daí comecei a trabalhar nessa direção. Me formei recentemente num programa executivo da IESE, que é uma das melhores escolas de negócios do mundo, que é a Universidade de Navarra, na Espanha. Sou cofundador intelectual da GoNew e fundador da Sinergia, que é a consultoria, e cofundador do Audazes Podcast, para fechar com chave de ouro. Sensacional, irmão. Sensacional. Para mim é um privilégio, né? Eu sempre falo isso porque eu acredito que tenho
aprendido isso cada vez mais, a gente não consegue fazer nada grande, nada relevante, nada transformador sozinho. Para mim é uma grande honra ter você nesse projeto de verdade. Você é um cara que desafia, que provoca, né? Um genuíno conselheiro, né? E um cara que está realmente apoiando o projeto não, nessa realidade que a gente construiu, esse negócio que a gente está construindo aqui, que é o Audazes, né? Vocês ainda vão saber quais são os próximos passos, mas eu não vou dar spoiler, isso vocês vão saber que está montando um grande negócio, um grande grupo de soluções para o segmento da saúde. Michael, queria dividir aqui com a nossa audiência um pouquinho de quem eu sou, né? Pessoal, eu sou um mato-grossense, né? Nasci em Barra do Garças, no interior de Mato Grosso. Deus me deu o maior privilégio que eu poderia ter. Eu nasci com pai e mãe fantásticos que me ensinaram principalmente a amar Deus sobre todas as coisas e me ensinaram a ética de trabalho. Meu pai, pessoalmente, me influenciou muito nessa área, porque ele realmente uma pessoa muito dedicada, um homem de sucesso, e bancário, e eu pude testemunhar o esforço dele, e o meu primeiro objetivo profissional, Michael, foi ser igual ao meu pai. Eu era um aluno ruim, indisciplinado, não queria fazer as coisas direito, e eu lembro de uma professora minha que dava aula para o meu pai na faculdade. Meu pai acabou formando mais tarde na faculdade por questão de oportunidade. Ela dava aula para meu pai e dava aula para mim. Falava assim, olha, eu não sei por que você é assim. Por que você não é igual ao seu pai? E aquilo eu lembro que me constrangeu profundamente, Michael. Assim, marcou realmente da maneira dolorosa, mas profundamente valiosa, o meu caráter ali. Eu falei, cara, eu não posso ser a mesma pessoa. Concomitantemente, mais ou menos nessa época, foi um momento ali, eu colocaria de 11 para 12 anos, foi um momento que eu considero que foi minha conversão, onde eu entendi ali que Deus falou ao meu coração, me deu um chamado, você é meu filho, você vai me servir, você vai aprender de mim. Eu lembro como ainda criança, eu entendendo, cara, eu não quero viver uma vida normal, comum, ou não quero desperdiçar minha vida, quero viver uma vida que honra a Deus. E naquele momento, veio junto com essa experiência de conversão pessoal, de conhecimento de Deus, veio um senso de propósito muito forte. Eu entendi, olha, se Deus me ama, se Deus me chamou para fazer algo maior do que mim mesmo, qual é a minha vocação? Nesse momento ali, nessa época, veio a vocação de ser médico. Junto com problemas que minha irmã tinha de saúde, que também me inspiraram a buscar ser médico, nasceu o sonho ali de ser médico, mas em circunstâncias muito difíceis. Era mais ou menos ali o ano 2004, mais ou menos, né? E eu morava na divisa com o Pará. Morava numa pequena cidade, Guarantã do Norte, cidade maravilhosa, mas que era difícil, muito difícil acesso à informação, a livros. E eu lembro de quando eu comecei a sonhar ser médico, e realmente era um sonho impossível, porque meu pai não podia me pagar um estudo na capital. Eu lembro de começar a orar, e pedir a Deus. E, encurtando a história, meu pai foi transferido para a capital de Cuiabá, para a capital de Mato Grosso, Cuiabá, onde eu pude ter a oportunidade de estudar em excelentes colégios voltados pro vestibular. Não que os de Guaratá não fossem bons, eles faziam o que para a época era possível, mas ali eu entrei num ambiente que realmente eu tinha mais chances de vencer. Prestei vestibular no segundo ano, passei para a segunda fase, passei numa faculdade de medicina particular. No terceiro ano prestei de novo na Federal, passei entre os primeiros lugares, isso com 17 anos. E aí eu cursei a faculdade de medicina da Universidade Federal do Mato Grosso, excelente escola. E no primeiro ano da faculdade, me veio a ideia do que eu deveria ser de especialidade. Foi aí que veio a ideia de ser neurocirurgião. Assim, eu tinha a mania de ser, eu quero o mais difícil possível das coisas, né? O que é o mais difícil possível? Combina com você, viu? O que é o mais difícil possível? Neurocirurgia. E final do sexto ano, eu prestei a residência aqui em São Paulo. Passei na melhor residência da América Latina, que é a do IANSP.
Entrei na residência, porém eu comecei a ter uma inquietação muito grande, porque eu não me encaixava dentro do ambiente da residência. Mas eu já estava lá. Eu estava dentro da melhor residência da América Latina. Mas eu ia para cirurgias, eu não sentia que eu tinha essa vontade, esse amor pela especialidade. E eu via, infelizmente, a gente perdendo muitas pessoas por outras coisas, por infecção, por atraso diagnóstico, né? E eu realmente vi no meu coração ali uma ideia de ser empresário, ser gestor na saúde. Eu tomei a difícil decisão, depois de mais ou menos metade do primeiro ano, desistir da neurocirurgia, sair da residência, né? Eu lembro que foi um dos maiores dificuldades da minha vida, porque realmente eu saí da neurocirurgia sem um plano definido de como que eu ia virar um empresário. Quando eu saio, meu pai ficou muito preocupado, né? Minha mãe falou assim, não, filho, é importante servir a Deus, né? Minha mãe é muito light, né? E meu pai, pelo amor de Deus, volta lá e pede perdão. Eu falei, pai, agora não dá mais, né? E não tem como, pai. E aí eu começo essa trajetória, mas assim, em São Paulo, longe da família, sem nenhum plano, né? Foi um momento de inquietação, de ansiedade, e eu lembro realmente de, cara, o que eu posso fazer? Esse turbilhão todo, o que eu posso fazer? Eu posso fazer duas coisas, eu posso estudar e eu posso me expor a oportunidades. Eu comecei a trabalhar em vários lugares, comecei a estudar exaustivamente, lendo aí um livro por semana, estudando muito sobre empreendedorismo, a ponto de chegar um momento e falar assim, eu não volto mais para a residência, não vou fazer nenhuma outra residência, eu vou ser realmente empresário. E encurtando a história, né, Michael, mas eu basicamente depois de algumas tentativas frustradas, monto uma empresa de serviços médicos, posteriormente me junto a um grupo de anestesia para virar uma empresa multiespecialidades, participo ali da aceleração desse grupo, depois me torno CEO, lidero a empresa em um momento de grande crescimento, e esse ciclo se encerra esse ano, e se abre um outro ciclo, que é um ciclo maravilhoso, que era o Audazes, porque nós criamos o Audazes porque já é difícil você empreender. Na saúde, você tem mais desafios pela falta de referências. Estávamos conversando há pouco, né, Michael? Quando nós começamos a empreender na saúde, eu não tinha acesso a nenhum perfil de grande empreendedor da saúde. Eu tinha perfis de médicos que empreenderam com gastronomia, por exemplo, Alberto Saraiva do Habib's. Eu tinha perfis de médicos que empreenderam em outros lugares, mas não tinha médicos que empreenderam na medicina de fato. Então, estamos para cobrir esse gap, trazer lições e realmente levantar uma geração de líderes para transformar a saúde. Nós só iremos levantar, Maia, com a geração poderosa de líderes para transformar a saúde brasileira se nós trouxermos os atuais líderes para discipular a futura geração da saúde. Sim. É quem realmente vai ocupar os cargos, vai sucedê-los. Tá? Então a gente tem essa cultura aqui da mesa de compartilhar insights e de trazer realmente as maiores autoridades do Brasil para discipular esses empreendedores que estão começando, estão escalando ao longo da sua jornada. É fantástico o que você está dizendo, parabéns pela história. Eu costumo dizer que o Rômulo, o Dr. Rômulo, a quem eu participo da jornada, né, caminhamos juntos numa jornada há 3 anos, pouco mais de 3 anos, e vi essa ascensão tua enquanto CEO, né, muito jovem. Eu costumo dizer que o Rômulo é o Steve Jobs da saúde, né? Então, é alguém impetuoso, alguém dinâmico, determinado e com seus pouco mais de 30 anos, super jovenzinho, comanda e faz acontecer. Você disse algo muito importante, Rômulo, além da linda trajetória, como é importante pensar em transformação. Né? Nós vivemos uma geração, uma época que ela valoriza resultados rápidos, né? Com pouca ou quase nenhuma consistência, ou sem base, sem alicerce, que vão perpetuar um negócio, uma carreira, uma construção familiar, uma construção de comunidade. Então, ninguém está muito preocupado, infelizmente, no mundo que a gente vive atualmente, em ter um alicerce mais sólido. E você citou a sua fé
eu queria me aproveitar disso porque eu acho incrível que o próprio Jesus dá essa orientação. Eu falo isso para muitas empresas que eu atendo como conselheiro, mesmo que não são, elas não professam a fé. Eu não conheço muitas vezes a fé dessas empresas, mas eu utilizo esse exemplo que Jesus deixou quando ele fala da construção. Então, ele chama a atenção numa construção para o planejamento e o alicerce. Ele dá isso de forma muito clara. E quando você concebeu Audazes e me chamou para esse projeto, que agora já é uma realidade, mas quando você conceituou e eu aceitei imediatamente, inclusive disposto a abrir mão de algumas coisas, algumas atividades que eu tenho, em função desse conceito de transformação, desse propósito de transformação. Transformar não é algo simples. Transformar exige conhecimento, exige experiência, exige estar cercado de um círculo íntimo que tem valor, exige boas escolhas, exige critérios para a tomada de decisão. Não é simples fazer uma boa construção. Isso leva tempo, por isso que pouca gente faz. E essa concepção do Audazes, de ter referências, sabedoria à mesa, para que pessoas possam ter o seu negócio, sua carreira transformada, mas antes disso, ter uma vida integralmente transformada, é algo inédito. Eu tenho certeza que nós não conseguimos aqui calcular o valor só pelo que a gente já viu, que a gente vai compartilhar um pouquinho, algumas pílulas hoje aqui, de 3 episódios, mas nós já gravamos outros. Então nós estamos no 6º episódio, né? Então é uma riqueza para nós. A gente aprende a cada entrevista aqui, ou seja, esse propósito do Audazes de trabalhar a transformação, ele é muito raro, muito difícil de ser encontrado. Eu tenho certeza que as pessoas que nos assistem, se elas compreenderem isso e partirem para uma jornada que não é curta, mas é próspera, ela transmite e gera riqueza, ela transmite e gera conhecimento, desenvolvimento, tenho certeza que vai valer muito a pena. Então estamos juntos nesse emprego. Estamos juntos, meu amigo. Michael, nós agora vamos falar um pouco sobre quais as lições comuns, né? Quais fatores que a gente olhou. Nós escolhemos aqui 3 fatores que são aqueles que a gente entendeu que são comuns a todos os nossos convidados. Os 3 primeiros, a gente entende que também os demais expressam claramente isso. Quais são, Michael, os fatores que você analisou, nós analisamos aqui, que são transversais, né? Aliás, são horizontais entre os convidados, estão presentes e realmente marcam a trajetória das pessoas que chegam no topo. Muito legal isso. E legal, Rômulo, porque a gente também tem uma tendência de observar alguns grandes gurus, né? Alguns nomes que têm, lógico, seu mérito, né? Cresceram, expandiram, estão na mídia, enfim, têm uma ênfase e a gente tem o hábito de seguir um canal, uma literatura. Muito interessante, muito gostoso quando a gente, no segmento da saúde, debate aqui com nomes de sucesso, empresários e profissionais que cresceram muito, nem sempre tem esse nível de conhecimento. E aí você faz um cruzamento do que eles estão manifestando aqui e daquilo que a gente conhece das maiores conquistas mundiais, desde a Revolução Industrial, e a gente vê uma similaridade. Eu quero destacar a primeira, e que a gente vai concordar aqui, que ela nos chama muita atenção, que é humildade. Humildade. Eu fiquei impressionado de sentar aqui com os empresários que a gente sentou nessa primeira temporada. E eu fiquei muito impressionado com a forma que eles nos trataram, com a forma que eles aceitaram o convite, sem receber nada por isso. A forma que eles se dispuseram a compartilhar suas histórias, demonstrando uma grande humildade. E eu li, bons anos atrás, um livro, Humildade versus Autoridade. O autor chama-se Jorge Navak. É um pai para mim, a Jorge Navak. E uma frase desse livro eu nunca esqueci. Estou falando de 15 anos no mínimo, para não chutar aqui que é de 20 para mais. Tá? Ele diz o seguinte: a humildade é a mola propulsora da autoridade. Espetacular. Então, se alguém deseja posição, se alguém deseja autoridade moral, formal, seja ela qual for, ele necessariamente terá que ser humilde.
E humildade não é ser menos do que alguém, mas é reconhecer que nós dependemos de alguém tanto quanto alguém depende da gente. E nós pudemos ver isso aqui de empresários de sucesso, e eu poderia até destacar alguns, mas empresários de sucesso que eles manifestam essa simplicidade, essa humildade para compartilhar e para aprender. Porque todos ao saírem daqui também disseram dos seus aprendizados junto conosco aqui, que para nós foi até uma surpresa. Então, esse foi um destaque, que eu daria. Um outro ponto dentro da humildade, e que ficou muito claro, é que eles não ficam se supervalorizando aqui. Exato, se autopromovendo. Então, uma coisa é aquele empresário, a gente vê muito, acompanha política, né? E aquele que aparece para dizer: eu tenho orgulho de ser humilde. Eu fiz, eu faço, eu sou. Poxa, alguém humilde chega aqui, nós vimos isso, e você não pode perder, você deve assistir, né? Nós vimos empresários aqui que deram valor para suas equipes, para os seus sócios, para os stakeholders, para as oportunidades que Deus deu a eles, para as crises, para os fracassos. Então eles não ficaram aqui dizendo: eu tenho a fórmula mágica, eu sou um super-herói. Não, eu não tinha plano. Né? A gente ouviu muito, vocês estão ouvindo. Né? Então, isso, eles demonstram a sua vulnerabilidade. E isso para mim é uma lição e uma reflexão. Quanto será que nós tratamos com humildade aquilo que a gente conquista, aquilo que a gente caminha? Essa é uma das lições. Eu acho que ter tido a oportunidade de citá-la como primeira faz todo sentido, porque é uma característica que também falta nos dias de hoje. Sem dúvida, Maicon, que uma característica, um pré-requisito para a evolução. Sim. Você não evolui seus conhecimentos, você não evolui sua capacidade de entrega, de impactar o mundo sem humildade. Sim. Eu gosto muito de um conceito, estava estudando sobre provérbios, e tem um livro do Steve Scott, chama-se Salomão, o homem mais rico que já existiu. É interessante, Maicon, que esse livro, você acha que ele vai falar de dinheiro, mas essa é uma das coisas que menos se fala no livro. Ele fala muito sobre prosperidade integral na vida, um sucesso integral na vida. Ele coloca uma das marcas de pessoas sábias, pessoas prósperas, é a humildade. Ele usou um conceito que para mim fez todo sentido, porque geralmente nós imaginamos humildade como uma espécie de autodepreciação. Sim. Né? Eu não sou tudo isso, uma negação do mérito. Mas o Steve Scott, ele descreve com base em provérbios que a humildade é a capacidade de você reconhecer o quanto que as outras pessoas, Deus, as oportunidades contribuíram para você estar onde você está hoje. É reconhecer que você tem um mérito, mas inúmeros outros fatores, pessoas, seus pais, amigos, esposa, filhos, todos eles contribuíram e você não tem todo o mérito. Né? Ou seja, essa capacidade de valorizar os outros e a contribuição dos outros na tua vida. É muito interessante, Romulo, o que você está dizendo, porque citar Salomão aqui também faz muito sentido, porque Salomão, reconhecidamente, historicamente, ele foi o homem mais rico que já existiu na face da terra e o homem mais sábio que já existiu. Você falou do livro da sabedoria de Salomão, que eu tive a oportunidade de presentear um mentee meu, que é um empresário jovem, com esse livro, mandei na casa dele. E ele disse que está adorando, está lendo, está encantado com o livro. Mas me fez lembrar de um provérbio de Salomão muito poderoso, que diz que a recompensa da humildade é a riqueza, a honra e a vida. A recompensa da humildade é a riqueza, a honra e a vida. Então a gente poderia até pensar o contrário, né? Então o que é a recompensa do orgulho? O que é o resultado do orgulho? E Provérbios também diz que o que precede a queda de alguém é o orgulho. O orgulho precede a queda. Então está aqui uma lição que valeria para a gente trabalhar um ano inteiro. Talvez é o que está mais faltando, né? No mundo empresarial, no mundo político, nas relações familiares, é humildade. Pois é ela que precede, é ela que recompensa com honra, riqueza e vida. Espetacular, meu amigo, espetacular, grande lição, e realmente foi algo que saltou muito aos nossos olhos, né? Michael, o que mais você observou
como a marca dos grandes empresários da saúde, quem chegou ao topo e realmente excedeu em muitos objetivos que tinha para a vida? Olha, uma das coisas que me impressionou logo na primeira com o Renato Veloso foi o valor que ele deu à cultura. A cultura da organização. E cara, que importante isso, porque nós estamos num país que 99% das empresas são pequenas e médias. Né? 1% apenas são grandes empresas. E o que faz uma empresa se diferenciar da outra? Então, isso é importante para a gente pensar. Porque se nós estamos num cenário, num ambiente que eu faço parte de 99% das empresas, então tem uma enorme janela de oportunidade para que eu possa fazer parte do 1%, de 1,5% e me tornar uma grande empresa. E nós estamos com esses executivos e empresários sentados aqui, esses que fazem parte de 1%. E essa valorização da cultura, entender o quanto a cultura é um diferencial competitivo da organização, porque nós debatemos isso aqui, Rômulo, o que não dá para copiar num negócio, numa corporação? Você pode copiar tudo. Você copia o processo, você pode tirar alguém de uma empresa e trocar para outra, mas você copia até a marca, você deixa parecida com o produto, mas você não pode copiar a cultura, você não consegue copiar a cultura. A cultura é o jeito do dono, é o jeito de ser da empresa, é a alma da empresa, é o jeito que ela tem para se relacionar, é o jeito que ela tem para fazer negócio, são seus valores éticos, morais, aquilo que ela instituiu como um norte das suas decisões. Eu sei o quanto você dá valor para isso, porque eu tive a oportunidade de fazer esse trabalho junto contigo na gestão da tua empresa anterior, isso há pouco mais de 3 anos. E o quanto você se dedicou para trabalhar a cultura. Então, quando eu olho para a cultura Audazes, eu verifico a tua dedicação, o teu valor, o valor que você dá para que essa empresa, essa instituição, para que esse negócio, que ele possa nascer com uma clareza de direção, com um norte de direção. O que norteia uma decisão minha, tua? O que norteia? O que me faz decidir? Os nossos valores, aquilo que a gente tem como missão, como propósito, que é a nossa cultura. E isso também me chamou muito a atenção. Quanto esses empresários de sucesso valorizam a cultura organizacional da sua empresa. Inclusive, o próprio Renato comentou que há 10 anos, exatamente falando com a gente aqui, tem 10 anos que ele não está na corporação, mas que ele acompanha e a cultura continua falando, continua guiando a empresa. Isso é fantástico, é incrível. Sem dúvida, Michael. E acho que é muito comum que as pessoas confundam ter uma cultura com aqueles trabalhos de consultoria, razoavelmente artificiais, eventualmente, né? Em que se coloca ali uma sopa de letrinhas, né? Um propósito, transformar o mundo, valor, senso de dono, resultado, enfim. De fato, o que a gente propõe aqui, e o que tanto o Ricardo falou, quanto o Renato Salomão falou, né? A cultura, ela se valida na prática, mas ela precisa ser explícita. Toda empresa tem uma cultura. Sim. Imagina, na tua casa, a tua família tem uma cultura. É fato. Agora, ela pode ser intencional ou ela pode ser reativa. Então é muito importante. Eu até desafio a audiência, que ainda não tem uma empresa, faça na família. Sim. Qual que é o propósito? Junte com a sua esposa, seus pais, os seus filhos, e escreva qual é o propósito dessa família. Uhum. Qual é a visão dessa família de 50 anos dessa família? Uhum. Quais são os valores fundamentais dessa família? Fantástico, sensacional. Comece a reforçar isso todos os dias e testemunhe a transformação. É sensacional. Você está me fazendo lembrar, Rômulo, eu fiz isso em 2013. Você está me trazendo uma ótima lembrança aqui, porque tem 11 anos que eu fiz exatamente esse exercício e levei para minha casa missão, visão, valores. E também é importante você pontuar e alertar, né, que não é um trabalho consultivo de prateleira, que alguém monta lá, digita e vai pregar na parede para dizer para os seus colaboradores, fornecedores, stakeholders, que lá você tem uma missão, mas que não é real, que não é verdadeira. Isso vai aparecer. Tem que ser... A cultura, ela existe, como você muito bem diz, ela sempre existe, mesmo quando não está formalizada. Mas é a alma da empresa. É como a empresa vai se comportar.
Então, você levar esse trabalho a sério faz todo sentido. Não é um trabalho secundário. Se é um trabalho primário, é um trabalho de fundadores, é um trabalho pro resto da vida. De realmente reforçar a perenidade, né? Maravilha. Michael, mais algum ponto em relação à cultura? Não, em relação à cultura não. Tenho mais um ponto que eu destacaria aqui. Sensacional. Posso partir para um terceiro? Com certeza. Eu também fiquei pensando, eu precisava ter ouvido Audazes há 10 anos atrás, Rômulo. Eu tive o privilégio, em 2016, 2015 para 2016, eu tive o privilégio de conhecer a Suzy Fleury, minha coach, mentora, me acompanha até hoje. Então, são 8 anos de jornada. Também foi nesse período que eu conheci a Cláudia Truzzi, que fez um trabalho de mentoria comigo, hoje está na Alemanha. E são pessoas que eu expresso toda a minha gratidão até hoje, porque elas ter um mentor faz a diferença. E aqui nós estamos vendo, etapa a etapa, entrevista a entrevista, o quanto esses empresários valorizam seus mentores, seus conselheiros, seus consultores também. Eles dão valor para ter alguém de fora, que esteja fora da operação, sentando à mesa com eles e ouvindo, debatendo e confrontando. E isso me chama a atenção porque para você contratar um conselheiro, você precisa estar disposto a ser confrontado. Para você contratar um conselheiro, você precisa estar disposto a sair da zona de conforto e a ter confrontado o seu status quo. Porque senão nós vamos tender, porque estamos executando, a fazer as coisas do jeito que elas sempre foram feitas. Quando você traz alguém de fora, um conselheiro, um mentor, ele vai começar a trazer um olhar de mercado mais amplo, um olhar de comportamento mais amplo, ele vai começar a ver pontos cegos da tua operação, da tua tomada de decisão que você não está enxergando. Então, há uma importância muito grande, aliás, Salomão também fala disso, que na multidão de conselhos há sabedoria. Eu faço parte de conselho e posso dizer, ter conselheiro é uma preciosidade e fazer parte de conselho é uma enorme responsabilidade, porque você está contribuindo para a jornada de uma empresa, apoiando empresários executivos nessa jornada. E isso ficou muito claro aqui no depoimento dos nossos entrevistados e me chamou a atenção a ênfase, por exemplo, que o Thiago Amorim deu para esse tema. Jovem, muito bem sucedido, né? Tá bombando naquilo que ele faz, é uma referência, um audaz realmente. E eu fiquei muito impressionado e não tínhamos isso como pauta, o quanto ele falou aqui, eu quero comprar conhecimento. Exato. Poxa, aí nós perguntamos, mas peraí, como é que você compra conhecimento? Eu tenho mentores, eu tenho conselheiros para os assuntos, principalmente para os assuntos que eu não sei. Então, isso também é humildade, de você ter à mesa pessoas que conhecem mais do que você para confrontar o seu status, ou o status do seu negócio. Isso também é humildade. Espetacular, Michael. E eu quero destacar aqui, pessoal, o seguinte. Óbvio que nós estamos conversando com grandes empresários, nós aqui temos uma trajetória, a gente já está numa fase diferente, mas você que está começando, você pode e você deve buscar mentores que estão ao teu alcance. Sim. Sim. O teu chefe é um mentor. Você pode encará-lo como um mentor e pode até melhorar a tua relação com ele. Tá? Além disso, Deus nos dá, quando nós nascemos, 2 mentores. Tá? Então, realmente valorizar conselho de pai e mãe. Sim. Quem é casado, conselho da esposa, né? Do esposo. Quantas vezes a minha esposa me deu um conselho e pensei, caramba, realmente, por um princípio básico, quem está do nosso lado, ou um conselheiro, um mentor, ele tem uma visão de fora. Você que está dentro do furacão, operando a empresa, ou tentando evoluir como gestor, você tem ponto cego que você não consegue enxergar. Sem dúvida. Você não consegue enxergar. É verdade, Romulo. Eu gosto de uma frase, né, que consultor e conselheiro é o seguinte: você tem um banheiro e caiu um azulejo do seu banheiro. Só que primeiro dia você olha, segundo dia você olha, terceiro dia você não olha mais o azulejo. Mas tem um defeito ali, tem que ser consertado. Sim.
O conselheiro vem para te dizer o que você já sabe, mas te incomodar, te provocar a resolver isso. Né? Mas tem uma cultura de buscar mentores e essa oportunidade de ser mentorado por quem está ao seu redor. Você não tem acesso ao Bill Gates, a primeira coisa que você tem que fazer, assistir o Audaz. Segundo, buscar ao teu redor quem sabe alguma coisa em algum segmento que você possa ser aprimorado. E certamente isso vai fazer muita diferença. Me permite. Um ponto, Michael, que eu queria só finalizar nesse ponto aqui, uma comparação muito legal. Veja, você empreender ou você se desenvolver sem mentores é como ir de uma região de São Paulo aqui para outra, achando que o jeito mais rápido de chegar é dirigindo da maneira mais maluca possível sem saber o mapa. Exato. O consultor, o conselheiro, é a pessoa para realmente mostrar o mapa. É verdade. E te realmente disciplinar o teu esforço. O Steve Scott, também nesse livro Salomão, o Homem Mais Rico que já existiu, ele coloca que quando ele vai falar de conselheiros, tá? Ele descreve como o fator que acelera os resultados. Incrível. Esse é o fator. Eu falo isso sem coragem, tendo muitas vezes negligenciado a importância de conselheiros, de bons conselhos. Eu posso afirmar com muita segurança que o fator mais importante para a aceleração do seu progresso não é a intensidade de trabalho, a intensidade de dedicação, mas é a qualidade e a diligência como que você busca bons conselhos. Fantástico, Rômulo. E você me fez lembrar de uma atitude sua. Eu me lembro, o primeiro ano que eu fiz um trabalho consultivo na tua antiga empresa, e esse contrato a gente concluiu, eu fechei o ano e não mandei a cobrança no ano seguinte porque havia terminado o contrato. Eu não sei se você vai se lembrar, e alguém me ligou da empresa e eu perguntando, você não vai mandar a fatura? Né? Eu falei, não, porque o contrato acabou, o contrato terminou. E aí eu recebi a ligação do Rômulo, né, e falando, irmão, eu não quero saber, não importa se é um dia da semana, se é uma hora, se é por telefone, eu preciso de você aqui para conselho. Eu me lembro, porque nós tínhamos uma agenda mais intensa e eu relatei que eu não poderia no ano seguinte ter mais aquela agenda. E ele falou, não me importa, mas o que importa é eu tê-lo aqui para conselho. E você vê, esse é um exemplo, não é à toa que você chegou, tô brincando, mas... mérito do Michael. Mas o fato é que isso realmente é importante. É lógico, tem que também ter sabedoria para buscar um bom conselheiro, né? Entender quem é esse conselheiro, qual é o perfil, se ele dá match, se ele tem um fit cultural com o seu, se ele tem crenças, valores parecidos, tudo isso é um contexto importante para que você possa ter ali aconselhando alguém que minimamente compartilha dos mesmos valores. Com você também. E sim, né? Tem que compartilhar com os mesmos valores e, sem dúvida, isso eu tenho aprendido nessa etapa com o conselho. É inevitável, a gente acaba criando um vínculo de amor, de relacionamento mais íntimo, né? A gente acaba entrando um pouco mais no círculo íntimo, não de forma invasiva, mas porque o conselheiro é o seu propósito, ele deseja, o seu êxito é o êxito daquele a quem ele está aconselhando, né? Do seu aconselhado. Espetacular, Michael. Excelentes lições dos nossos entrevistados. Fantástico. Né? É incrível você ir observando como são onipresentes esses fatores. Eu entendo que certos patamares só são atingidos quando você realmente tem esses fatores bem estabelecidos. Eu vou trabalhar aqui, Michael, com o tempo que nós temos, alguns insights específicos dos entrevistados. A gente falou aquilo que há em comum, mas eu vou trabalhar aqui alguns insights em cima de pessoas específicas, né? Pessoal, na conversa com o Renato Veloso, Michael, uma coisa que me chamou muita atenção é quando ele diz que para você não criar uma empresa para você, não é para os stakeholders. Esse é aquele tipo de verdade que ela é tão genuína que você fica chocado com ela.
ela te confronta muito. Sim. Porque realmente a impulsão de todo empreendedor é criar um negócio para ele. O maior motivo, de acordo com Michael Gerber, para um empreendedor criar um negócio é que ele quer trabalhar para ele mesmo. Ele quer trabalhar algo que seja dele. Que é a sua Mas independência. o Renato Veloso, ele expande a nossa visão, nos trazendo o conceito de que o empresário ele tem que criar uma empresa para os stakeholders. Pessoal, stakeholders é um termo mais comum em negócios, mas para quem é da área da saúde, stakeholder basicamente são os seus parceiros, são as pessoas que orbitam o ambiente da empresa. Por exemplo, funcionários, prestadores, clientes, plataformas que você contrata, quem te vende insumos. Então, o Renato ele propõe, cria uma empresa que ela gera um ciclo virtuoso de geração de valor para todos os stakeholders. E eu realmente acredito que essa é uma forma de sucesso, Michael. Porque quando uma empresa ela esquece que ela é uma fábrica de valor para seus stakeholders, você tem desvios. Você realmente ela perde performance e ela vai sair do caminho da prosperidade. Sim. Então, por exemplo, se a empresa ela prioriza unicamente o lucro sobre todas as outras coisas, certamente ela vai sacrificar clientes e funcionários. Sem dúvida. Se ela valoriza apenas os funcionários sem se preocupar com o lucro, ela não vai ser sustentável. Sim. Agora, se ela faz tudo pelo cliente sem pensar na importância do próprio lucro e dos funcionários, ela não vai realmente sustentar como organização por muito tempo essa empresa tóxica. É o fato. Então, essa preocupação integral do empresário de olhar para a empresa dele como um veículo de prosperidade. Isso é uma cultura que nós temos aqui no Audazes e que estará, inclusive, no nosso livro de cultura, que é realmente a empresa como um veículo de prosperidade para todo mundo que orbita em torno dessa máquina, né, de geração de recursos. É legal, Rômulo, porque a pandemia, que é um fato recente, que colocou à prova a postura, a conduta do empresário no Brasil e no mundo inteiro. Então, ali nós pudemos observar as empresas que, de fato, o seu fundador, ele criou um negócio pensando no coletivo, né? Ele não criou para ele, somente para sua família, para o seu bem-estar, mas ele teve um pensamento, uma visão mais ampla, olhando para stakeholders, olhando para a sociedade como um todo, para que essa empresa pudesse cumprir o seu papel da maneira mais ampla e mais profunda, que ela necessita de lucro, mas ela vai além do lucro, né? A gente pôde observar isso agora na pandemia. A pandemia foi uma prova disso. Espetacular, Michael. Indo para o Thiago Amorim. Thiago Amorim, que conversa boa, né, Michael? Ver uma pessoa muito jovem. Sim. Né? Eu, aliás, vou confessar aqui, doutor, porque eu, no meio de vocês dois, me senti um dinossauro, viu? Tive que revisar muitos conceitos. Um cara novo, com metodologias muito novas, achou um jeito criativo de empreender na medicina, teve a felicidade de ter o timing perfeito para o produto dele, né? Mas alguém que conseguiu perenidade por mérito empresarial dele, porque o produto dele pós-pandemia já não era um produto tão atrativo, ele teve que se reinventar. Então foi uma excelente conversa. Fantástico. Eu queria destacar um ponto que o Thiago falou, que realmente é muito relevante para nós, que envolve mentalidade de teste. Michael, quantas vezes nós vemos empreendedores que são ariscos em excesso, que tem realmente uma aversão muito grande a risco, que não querem tentar coisas novas, que não querem submeter ao risco de fracasso. Né? O Thiago ele falou uma frase fantástica, dizendo que a cada 10 coisas que ele tenta na empresa dele, quem tentava e que ele tenta, uma dá certo. Mas essa uma compensa, sei lá, 100 vezes o esforço empreendido. Né? Então, isso traz para a gente aqui eu colocaria como uma mentalidade de teste, de tentar coisas novas, pelo teu risco de errar, mas também com o risco de acertar, o excelente risco de acertar. E esse resultado, como eu gosto de dizer, é o seguinte: você só precisa acertar nos negócios uma vez. Um acerto transforma a tua vida. Então, tenta. Agora, tente melhor, aprenda com os testes. Não adianta só ficar tentando a esmo sem realmente coletar insight, coletar informação daquilo que você está testando.
E o segundo ponto eu colocaria como uma mentalidade, eu vou chamar aqui de tolerância à imperfeição, privilegiando o aprendizado. O que acontece? Se nós apenas lançássemos um podcast, quando tivéssemos assim, as melhores condições possíveis, pode ser que talvez a gente nunca lançasse um podcast, Provável. ou quando fosse lançar, já tivesse 2, 3 ganhando tração, ganhando audiência. É provável. Qual foi a nossa mentalidade? Qual é o teste suficientemente viável para coletar? Porque a prioridade é aprender. E nós fizemos isso aqui. A verdade é mérito seu, que faz acontecer. Sim. Se me permite um comentário, Claro. até uma frase que diz que, você sabe que eu gosto de planejamento também, né? Talvez eu atrasaria um pouquinho o Audazes aqui, por isso ele não me perguntou, ele não me chamou para o conselho nessa hora, ele só me disse o dia que ia começar, e é por isso que eu gosto do Romo também. Mas tem uma frase que diz que não vale mais para pensar, né? Vale mais um planejamento excepcional com uma má execução ou um planejamento mediano com uma excelente execução. Isso é coisa para a gente pensar, porque quem tende a executar, ainda que não esteja com planejamento tão adequado, está disposto a erro, está disposto a se expor a erro, está disposto a ter uma mentalidade de tentativa, né? E ganha autoconfiança. Olha que interessante essa história do Thiago Amorim, como ele relata com segurança que de cada 10 ele erra 9, acerta uma, né? Quer dizer, isso é uma autoconfiança que ele já estabeleceu para ele, para a vida dele e para os negócios. Ele demonstra essa experiência da mentalidade de teste e me faz lembrar, cara, como isso é importante para a nossa autoconfiança. Eu fracassei muitas vezes, muitas vezes. Eu contei aqui na minha introdução aquilo que deu certo, né? Porque se eu fosse contar o que deu errado, eu estaria falando até agora. Mas foram muitos fracassos em todos os âmbitos da vida e dos negócios. Coisas que se eu voltasse alguns anos atrás eu não faria. Mas é muito importante a gente compreender que fracassar não faz da gente um fracassado. Fracassar não faz da gente um fracassado. Poderoso. Isso é a mentalidade. Quem tem a mentalidade flexível, está disposto a fazer tentativas, está disposto a errar e corrigir o erro, corrigir a rota. Isso também é um ato de humildade. É muito triste. E ao longo da minha carreira, eu pelo menos trabalhei com certeza mais de 150 empresários, né? Mas pode ter passado de 200 a partir das companhias. E quantos negócios eu não vi fechando? E empresários que fracassaram e não levantaram mais. Alguns outros que fracassaram e fizeram do fracasso um trampolim para um sucesso muito maior. Então, está aqui uma receita, uma dica valiosa que passou aqui pelo Thiago Amorim. Esteja disposto a errar. Se dê o direito de errar, de não ser perfeito, mas de fazer acontecer, de não debruçar, de continuar tentando. Espetacular, Michael. E queria trazer uma lição aqui do Ricardo Salomão, nosso terceiro convidado do podcast. Fantástico, hein? Fantástica conversa, cara, Fantástico. que privilégio. Grande prodígio, né? Um cara super novo, sim. que vem dando continuidade ao legado da família, né? Eu até depois da nossa conversa, eu até falei para ele em off, né? Meu amigo, eu preciso ter uma aula com teu pai, né? Preciso ter no mínimo uns 10 filhos para ver se sai um com você aí, como você, para dar continuidade ao legado da família. Espetacular. Foi muito bom, porque realmente. o Ricardo, ele é um cara que cresce numa família fundadora de um negócio gigantesco, que tem um desejo de construir a própria trajetória e realmente dar continuidade ao legado da família e construir grandes negócios. Isso é muito admirável. Eu fiquei realmente admirado, porque ele tem uma nítida demonstração, o Ricardo Salomão, sendo a segunda geração de uma família próspera, bem-sucedida, de persistência, de determinação e de inovação. A todo momento ele está dizendo de que ele estava estudando, se preparando, virando noite, fazendo 2, 3 atividades, inovando, buscando alternativas. É incrível. Isso é uma lição preciosa de confronto a status quo. De alguém que não fica na zona de conforto, não recebeu pronto, falou, vou deixar por aqui. Não, eu vou multiplicar aquilo que eu recebi. Exato. Isso mostra algo, está no caráter dele profundamente impregnado, né? Fantástico. Esse desejo de realização. Vou destacar aqui uma frase que ele falou, que é o seguinte:
o que olhamos em um fundador de uma startup, uma das coisas que a gente mais olha, né, é a capacidade de reter e atrair pessoas brilhantes. Uau! Isso é uma marca, não só dele, mas de grandes empresários e grandes fundadores, porque o que nós observamos é que muitas vezes o empreendedor que tem uma visão medíocre, ele quer ser o reizinho do CNPJ dele. Então ele vai contratando pessoas que têm uma qualidade, obedecer o que ele manda. Já o fundador, o grande empresário, ele vai trazer realmente pessoas brilhantes que têm uma capacidade de confrontá-lo, de ser melhor do que Exato. ele. Porque o empresário, eu tenho refletido muito sobre qual é o meu papel nos negócios, qual é a minha melhor posição. Eu tenho entendido cada vez mais que o meu melhor papel é de um montador de quebra-cabeça. É entender quais são as peças certas e qual é a imagem que eu estou montando. Poxa, isso aqui que imagem que eu estou montando? Qual que é a paisagem que eu estou montando? Considerando isso, quais são as peças? E achar as peças certas. Fantástico. E para você realmente montar um time de pessoas brilhantes, você tem que baixar o ego. Que você vai colocar pessoas confrontadoras, pessoas inquietas, pessoas que realmente vão te provocar, vão discordar de você. Pessoas boas exigem um alto grau de liberdade e elas vão impor a própria agenda. Então, exige-se isso. Agora, deve existir por parte de um grande fundador um foco gigantesco na constituição de uma grande equipe. E isso é impossível de delegar. Não pode ser delegado. Você pode ter pessoas te ajudando, mas não pode ser delegado completamente. Então, é função do fundador. Maior função do fundador. Seleção de pessoas. Li isso no livro do Laszlo, se não me engano, Laszlo Bloch, que é o jeito Google de trabalhar, em que ele, conversando com o fundador do Google, o fundador do Google disse que a maior função dele na fundação do Google foi seleção de pessoas. O normal seria, a resposta normal seria, não, desenvolver software, vender, marketing. Não, seleção de pessoas é a chave. É incrível o que você está dizendo, interessante, sensacional, na verdade, porque esse insight e esse princípio também que o Ricardo Salomão trouxe aqui como ênfase, e nós aqui chegando na reta final, você traz isso de forma brilhante, Rômulo. Veja, o papel do empresário e do empreendedor, ele se mistura entre gestão e liderança. E são coisas diferentes. Em momentos a gente atua como gestor, em alguns momentos como líderes. E bom é quando nós temos a condição, a competência, a gente desenvolve a condição de atuar sempre como gestores e líderes, né? Quando nós falamos de gestão, nós estamos falando de agenda, de processo, de organização, isso representa a gestão. Mas quando nós falamos de pessoas, nós estamos falando de missão, de propósito, de impulsionamento, engajamento, empoderamento, de formação, de transformação. Quer dizer, é algo profundo, não é simples. E essa frase dele é muito forte. O que olhamos no fundador é a capacidade de reter e atrair pessoas brilhantes. Porque para ser capaz de atrair e reter principalmente pessoas brilhantes, você tem que ser brilhante. Espetacular. Você não vai encontrar um time fraco com um líder bom. Você não vai. Se tem um time brilhando, é porque esse líder é um grande formador de pessoas, ele é um grande líder de pessoas, ele investe seu tempo, seu conhecimento nas pessoas que atuam junto com ele, porque ele sabe que é a partir delas que ele ganha um campeonato, que ele conquista o prêmio que a empresa precisa, e não falo só no aspecto lucro, o recurso financeiro, mas naquela contribuição mais ampla, mais profunda, que é com a sociedade, com outros propósitos que ela tem. E na área da saúde, isso é absolutamente relevante. E nesse aspecto, Rômulo, eu quero te parabenizar pela visão. Pela visão, porque o Audazes, ele tem esse propósito de estimular, de provocar, de confrontar profissionais, gestores, empresários a saírem do status quo que estão para serem muito melhores, muito maiores do que são. E para todo segmento isso é importante, mas para a saúde isso é fundamental, porque no Brasil o que falta é liderança. Na saúde o que falta é liderança. Pessoas que têm mais condição não só de diagnosticar, mas de transformar as pessoas além do estado físico que elas se encontram. Bom, isso é fenomenal. Esse projeto
é de uma visão muito engrandecedora e eu te dou os parabéns por isso. Obrigado, Michael. Muito obrigado, meus amigos. Essas são as lições dos primeiros episódios do Audazes Podcast e realmente eu não poderia, assim, não conseguia imaginar um desfecho melhor para os nossos primeiros 3 episódios, Marcos. Michael superou totalmente as minhas expectativas, tanto o calibre das pessoas que estiveram nessa mesa, quanto a qualidade das discussões, quanto hoje nossa conversa aqui, trocando realmente as lições de forma muito espontânea e intuitiva. Michael, nós estamos hoje aqui em São Paulo, gravando, fazendo nossa última gravação do ano. Esse episódio vai ao ar ano que vem, 2025, né? E nós estamos aproximando a data do Natal. Queria encerrar essa gravação de uma maneira especial, que eu e você possamos compartilhar, você pode falar, eu falo, enfim, do que significa Natal para você. Muito bom. Não poderíamos concluir de forma melhor, né? Poder relembrar, e também num período melhor, né? Porque estamos exatamente às vésperas do Natal, uma comemoração, né? Um calendário que foi formado para comemorar o nascimento do Senhor Jesus, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós professamos essa fé e eu queria aqui humildemente, né, compartilhar um pensamento. É muito comum, né? Eu aprendi a falar do Evangelho ao longo de mais de 30 anos, principalmente com meu sogro, muito simples. Ele nasceu em Fruta do Leite, Minas Gerais. Eu acho que ninguém conhece essa cidade, eu também não conheço. Entrei no Google outro dia, nem no Google dá para achar Fruta de Leite. O pessoal de Fruta de Leite vai ficar bravo com a gente. É verdade. Tem protesto. Por favor, manda o seu olá aí que nós queremos chamar você de Fruta de Leite para cá. Mas ele me ensinou a evangelizar de uma forma muito simples, falando com as pessoas de Jesus. E é fácil para todos nós avaliarmos quando no nosso ambiente, num país cristão como o nosso, em que 80% da população é cristã, você vai perguntar para alguém, você crê em Jesus? A pessoa, todos cremos. Dificilmente vai encontrar alguém que vai dizer que não crê em Deus, que não crê em Jesus, que não vai comemorar o Natal. E eu queria deixar uma provocação aqui para você. Crer em Jesus é diferente de tê-lo como Senhor da sua vida. A pergunta que a gente deve se fazer é essa: eu creio em Jesus, mas Ele é o Senhor da minha vida. É Ele que comanda a minha vida. É Ele que guia os meus passos. É nele que de fato eu deposito a minha confiança, o meu coração, as minhas conquistas, as minhas lutas, os meus fracassos. É aos pés deles que eu entrego isso. Ele é de fato o meu Senhor. Jesus veio para esse mundo para ser o Senhor, o nosso Senhor e Salvador. Ele veio para salvar, para livrar a humanidade do que nós já estamos contaminados, que é o pecado, e isso também é fácil da gente poder observar na sociedade, uma sociedade em guerra, cheia de problemas, relacionamentos com problemas, famílias com problemas. Isso é fruto do pecado. E Jesus veio para poder nos livrar desse pecado. Como? Quando nós o reconhecemos como o Senhor da nossa vida. Não quer dizer que a gente vai ficar perfeito. Aqui nós não vamos, mas nós andamos com alguém que é Jesus, perfeito e pronto a nos perdoar daquilo que nós erramos. O mentor dos mentores, né? O mentor dos mentores, audaz dos audazes. O primeiro dos audazes, né? Michael, que alegria ver teu testemunho. E como havia mencionado, né, eu nasci em um berço cristão. Meus pais começaram a frequentar a igreja, eu tinha mais ou menos 7 anos, né, Michael? Então, minha formação ela foi muito dentro da igreja. Eu fui presidente da UCP, União de Crianças Presbiterianas, da minha igreja, uma associação interna da igreja. Uau. E acho que o maior valor que os meus pais me ensinaram, o maior valor que eu tenho na minha vida é a firme crença na messianidade, no poder de Jesus Cristo de transformar a minha vida e transformar a vida de qualquer pessoa que nele crê e entrega a sua vida. Eu queria resumir isso em alguns pontos, né? A Bíblia ela é um livro que eu leio todos os dias. Eu tenho 33 anos, eu leio pelo menos há uns 20 anos, todos os dias, e é o único livro da minha vida que eu consegui ler 2 vezes, né? Porque pelo meu perfil, eu
Eu não sou de ficar repetindo as coisas, mas, cara, a Bíblia não é um livro pequeno. Inesgotável. Já li dezenas de vezes e continuo lendo. Mas eu queria resumir para vocês a Bíblia em poucos pontos. Em Gênesis 3, o homem cai. É introduzido o pecado no mundo. Deus justo. Um Deus justo não pode simplesmente deixar o pecado impune. Em Gênesis 3, Deus dá a promessa de que o filho da mulher, o descendente da mulher, pisaria na cabeça da serpente, que ele simboliza Satanás, o mal. E a serpente morderia seu calcanhar. E ali em Gênesis 3 é prometido a vinda do Messias. Ao longo de toda a Bíblia, você vê promessas da vinda daquele que seria o Deus encarnado para cumprir a lei, ou seja, ele ser um substituto de um Adão que pecou, surge um segundo Adão que não pecou, cumpre a lei e é sacrificado para pagar pelo meu e pelo seu pecado. Então eu creio, nós cremos, né, Michael? Sim, que a salvação e o genuíno propósito de vida, o genuíno sentido de vida está em realmente se render aos braços, aos pés de Cristo e entender que nós somos insuficientes, que nós somos pessoas que estamos aqui bonitinhos, bem vestidos, mas nós somos intrinsecamente inimigos de Deus, para nossa natureza. E que o sangue de Jesus Cristo que cumpriu a lei, que satisfez a vontade do Pai, que se derrama sobre nossa vida, é a única coisa que de fato nos livra da condenação eterna e nos fará realmente viver na presença dele eternamente. Então eu queria deixar essa mensagem para você. E talvez inesperado para muitas pessoas, né? A gente sério, corporativo aqui nos episódios, mas em tudo aquilo que nós fazemos, a gente busca realmente espelhar as qualidades de Cristo. Somos imperfeitos, em muitos momentos você não vai achar Jesus Cristo na gente, em muitos momentos, mas é um desejo nosso, constante, e eu não consigo mais imaginar uma vida melhor. Sim. Realmente, o melhor da vida está na presença do Senhor Jesus. Esse é um fato que eu disse no começo que é constrangedor, porque não há nada que possa se comparar a você ter um Salvador que é pai, um pai além da conta, né? Trata a gente como filho, um amigo, porque nos consola, está sempre presente no momento que você não consegue falar com ninguém, se você estiver dentro do carro, na cozinha de casa, na sala, onde você estiver sozinho, você vai se direcionar a ele, ele vai te ouvir naquele instante, vai te consolar naquele instante, vai te confortar naquele instante, vai te dar uma palavra naquele instante. Então, não há nada melhor, nada maior do que o nosso Senhor e Salvador, né? Ele é digno realmente de toda a honra, de toda a glória, e eu me sinto feliz e privilegiado por poder testemunhar isso aqui. Maravilha, meu amigo. Então fique com essa mensagem. Nosso desejo é que você realmente aplique isso na tua vida, inclusive esse insight. Conte com a gente, né? Para te ajudar se você tiver qualquer desejo de conhecer mais sobre isso. E não deixe de se inscrever, né, Michael? Sim, e nos acompanhar, porque o Audaz está apenas começando e realmente é um projeto, é uma realidade que vai transformar a saúde brasileira, levantando uma geração de líderes para realmente transformar a nossa nação. Grande abraço. Tchau, tchau.